Bom dia a todos, nós somos a equipe 4 e que nessa apresentação está participando eu, Carol, a Milena, a Heloísa e o Gabriel. Espero que gostem. Definição de meio ambiente. É um conjunto de unidades ecológicas. Funcionam como um sistema natural e inclui toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais. Podem ocorrer em seus limites. Artigo 225. Segundo o artigo 225 da Constituição de 1988, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quais são as consequências da poluição atmosférica para a nossa saúde? A falta do ar puro pode estar relacionada, por exemplo, com problemas de asma, bronquites, doenças cardíacas, como insuficiência, câncer no pulmão, entre outros. Dentre as principais causas da morte em decorrência da poluição atmosférica, podem ser destacadas acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e doenças respiratórias. Além disso, os dados publicados mostram uma íntima relação entre a poluição do ar e as mortes em consequência do câncer de pulmão. Alguns riscos para a nossa saúde entrelaçados com a poluição do ar são irritação nas mucosas do nariz e dos olhos, irritação na garganta, problemas respiratórios e desenvolvimento de problemas pulmonares e cardiovasculares. Os moradores de São Paulo sabem uma coisa ou duas sobre poluição, é verdade, mas ainda bem que eles estão longe de situações extremas, encontradas em locais em que a poluição é resultante de problemas que vão desde a crescente quantidade de lixo eletrônico produzido até a produção de armas químicas. A cidade mais poluída atualmente é a cidade de Chernobyl, fica na Ucrânia, e foi decorrente à tragédia de 25 de abril de 1986, onde aconteceu um dos piores acidentes nucleares da história. A explosão de reatores liberou 100 vezes mais radioatividade que as bombas que atingiram Hiroshima e Nagasaki, afetando uma área de cerca de 150 mil quilômetros quadrados. O acidente é considerado responsável por mais de 4 mil casos de câncer de tireoide, e a estimativa é de que a radioatividade ainda presente na Ucrânia coloque em risco entre 5 e 10 milhões de pessoas na Ucrânia, Rússia, Moldávia e Belarus em risco de saúde gravíssimos. Alguns outros lugares extremamente poluídos é o rio Citaros, Indonésia, Hazaribagh, em Bangladesh, Kalimantan, na Indonésia. E uma curiosidade é que os líquens, eles indicam quando tem ar puro. Alguns musgos, e eu já ouvi falar que quanto mais vermelho, mais laranja, aqueles musgos que ficam grudados na árvore, eles são, mais puro é o ar daquele local. Agora eu vou falar sobre os impactos da poluição visual para a qualidade de vida. Mas antes de falar sobre, a gente tem que entender o que é. E a poluição visual é um tipo de poluição moderna que é encontrado nos grandes centros urbanos. Isso acontece quando tem um excesso de informações em placas, postes, outdoors, banners, cartazes, táxis, carros, entre outros veículos de anúncio. E além disso, tem a pichação e o excesso de fios de eletricidade e também o acúmulo de lixo e resíduos em casas e outros lugares. Esse excesso de informações e a desarmonia do espaço leva o ser humano a ter um desconforto visual, afetando sua qualidade de vida. Um exemplo é uma metrópole cheia de anúncios e pichações, em que o cidadão é como se fosse massacrado por tanta informação ao redor dele. Como é um problema com muitas causas, nem sempre é fácil de resolver, mas é fundamental que as cidades estabeleçam medidas mais sérias e vejam qual é o tipo de poluição que mais sofrem.
é preciso ter uma regulamentação por parte do Estado para evitar o excesso de impactos negativos. E para que aconteça o apoio, é importante que as pessoas desfrutem de ambientes sossegados para que isso aconteça também em outros lugares. Essas medidas não resolvem todo o problema, mas funcionam para que os impactos sejam minimizados. A poluição visual pode impactar a sua vida de forma direta ou indireta. Um exemplo de forma direta é que ela pode distrair os motoristas, impossibilitando que eles estejam atentos na estrada, e de forma indireta, ela pode proporcionar ambientes estressantes, fazendo com que as pessoas não consigam desenvolver suas atividades. E além disso, a poluição visual também pode incentivar o consumo desenfreado, já que com tantos anúncios de promoções e ofertas, dá a entender que a pessoa precisa daquele produto, sem pensar no desgaste ambiental que a produção daqueles produtos impõe. É difícil dizer todas as causas da poluição visual, já que é algo muito grande que tem diversos tipos, mas alguns exemplos são propagandas em outdoors mal posicionados e acumulados, emaranhado de fios, pichações, prédios e casas mal cuidadas e abandonadas, e espaços excessivamente coloridos. Esses são alguns elementos que vão se acumulando e proporcionam a poluição visual. A grande questão que envolve tudo isso é que os comerciantes querem, a qualquer custo, divulgar e vender os seus produtos, mas como são diversos comerciantes, a quantidade de anúncios é cada vez maior. Agora eu vou falar um pouco sobre os impactos da poluição sonora para a qualidade de vida. Bom, o que é a poluição sonora? Ela é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É um nível alto de decíbeis provocado pelo barulho constante e proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. A poluição sonora é considerada crime ambiental, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. As causas da poluição sonora são muitas, e a seguir nós vamos falar só sobre algumas. A primeira é o tráfego automobilístico, que é o principal foco de ruído nas cidades e é causado pelos carros. Por exemplo, a buzina de um carro produz 90 dB e a de um ônibus 100 dB. Tráfego aéreo. O número de aviões que sobrevoam uma cidade é menor que o dos carros, mas seu impacto é maior. Só um desses aparelhos produz 130 dB. Obras de construção. A construção de um novo edifício, um novo estacionamento ou o recapeamento asfáltico de um pavimento provoca ruído. Por exemplo, uma britadeira pneumática tem uma intensidade sonora de 110 dB. Restaurantes e lazer noturno. Os bares e restaurantes, quando chega um bom tempo, pode passar de 110 dB. Animais. O ruído gerado pelos animais pode passar despercebido, mas os latidos e uivos de um cachorro, por exemplo, pode ficar perto de 60 a 80 dB. O ruído excessivo e constante, mais além dos lógicos efeitos negativos na audição, pode provocar outras consequências na saúde humana, especialmente entre os mais jovens e mais idosos. Essas aqui são algumas. O primeiro são os problemas psicopatológicos, que é a agitação respiratória, aceleração da pulsação, aumento da pressão arterial, dor de cabeça e, no caso de barulhos extremos e constantes, gastrites, colites ou inclusive infartes. Psicológicos. O ruído pode provocar episódios de estresse, fadiga, depressão, ansiedade ou histeria, tanto em seres humanos quanto em animais. Sono e conduta. Um ruído superior a 45 dB impede conciliar o sono ou dormir corretamente. Tenhamos em conta que o ideal, conforme a OMS, é não passar de 30 dB. Tudo isto pode influir a posterior na nossa conduta, provocando episódios de agressividade ou irritabilidade. Memória e atenção. O ruído pode afetar a nossa capacidade de concentração, o que ao mesmo tempo pode provocar baixo rendimento. A memória também sofre, por exemplo, quando vamos estudar. Um dado interessante é que o ouvido precisa de um pouco mais do que 16 horas de repouso para recompensar 2 horas de exposição a 100 dB. Para solucionar,
Os organismos internacionais, como a OMS, coincidem em indicar que a conscientização da cidadania é fundamental para vencer este inimigo invisível. Por exemplo, realizar atividade de lazer sem gerar ruído excessivo, evitar o uso de carro e escolher alternativas como a bicicleta ou o veículo elétrico, fazer obras domésticas nos horários recomendados, isolar as moradias com materiais que absorvem ruídos e etc. Para isso, também é fundamental promover a educação ambiental com as crianças. E agora algumas notícias. Pantanal tem 100 mil hectares destruídos por queimadas que começaram há 10 dias em Mato Grosso. Exploração desenfreada ameaça as reservas subterrâneas de água no Alagoas. Vazamento de óleo ameaça mar cristalino de Ilhas Maurício. PF realiza operação contra desmatamento ilegal no Pará. E essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção.